É sábado, 30 de maio de 2020. Venho eu aqui pedir desculpas ao meu amigo Luiz Geraldo Dolino por não poder aparecer o quadro, o lindíssimo quadro que ele fez em minha homenagem, chamado Solos do Silêncio, que é o nome de um livro meu de poemas. Bom, hoje eu vou começar abordando a decisão do decano do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o ministro mais antigo lá, que encaminhou ao Procurador-Geral da República, que tem atuado como puxa-saco presidencial da Republiqueta de Bananas do Vale do Ribeiro, onde o Bolsonaro foi criado, uma notícia-crime contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também chamado de Eduardo Bananinha, pelo vice Mourão, né? Porque ele, segundo o ministro, violou a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que foi promulgada no governo João Figueiredo, o último governo de um militar na ditadura, mas que foi incorporada à Constituição. A mesma Constituição que incorporou o regimento interno do Supremo, que autoriza o decreto que o Alexandre de Moraes está movendo contra os terroristas que estão tentando lutar contra a democracia no Brasil, os terroristas de extrema-direita. Bom, hoje também a Polícia Civil do Distrito Federal indiciou 3 terroristas que participaram de um ato antidemocrático na Praça dos Três Poderes, no dia do trabalho, quando deviam estar trabalhando, em homenagem ao dia, abordando e agredindo profissionais da saúde que fizeram um protesto silencioso na frente do Palácio do Planalto contra a indiferença, a insensatez e a insensibilidade do ocupante daquele prédio, o senhor Jair Bolsonaro, no combate à pandemia no Brasil. É um senhor chamado Renan Silva Sena, que agrediu a paulada uma enfermeira, a senhora Marluce Carvalho de Oliveira Gomes, que insultou de forma preconceituosa uma enfermeira, insinuando que ela não tomava banho, dizendo que não usava perfume e que a conheceu pelo cheiro e que só os empresários como ela poderiam propiciar o saláriozinho que aqueles profissionais tinham. Também foi indiciada uma senhora chamada Sabrina Nery Silva, estudante de medicina que passava de bicicleta na hora da confusão. Bom, é isso aí. É assim, tem lei. Democracia tem lei, não é assim, não. A democracia não é a casa da mãe Joana, não. Bom, o Bolsonaro deu uma demonstração clara de como se usa uma meia-verdade, transformando-a na mentira. Ele colocou numa rede social, certamente instruído pelo filho Carlos, com quem ele compartilha um dos erros mais grotescos de português, usando uma expressão sob o pretexto, como se fosse sobre o pretexto. Bando de analfabetos, hein, na presidência da República. Pois ao anunciar que o jurista Modesto Carvalhosa, professor de Direito da Universidade de São Paulo, criticou veementemente o Supremo Tribunal Federal. É verdade, criticou no ano passado, quando, nesse processo, a revista Crosué foi censurada por ter noticiado algo que não interessava ao amiguinho do Bolsonaro, Dias Toffoli, presidente do Supremo. Tem nada a ver com o que está acontecendo agora. E o Modesto Carvalhosa não autorizou o uso desse pensamento dele, e eu vou informar o senhor Carlos Bolsonaro, vulgo 02, que o direito da imagem é um direito inviolável do cidadão e ele tem que autorizar, o cidadão tem que autorizar o uso de imagem, viu, o pequeno analfabeto? Então é o seguinte, o professor Carvalhosa não tem nada a ver com isso e agora está sendo citado como de um trio de apoio ao Bolsonaro, junto com Ives Ganda da Silva Martins e o Procurador de Justiça de Santa Catarina, Gilberto Calado de Oliveira. Conversei agora com o Carvalhosa, e o Carvalhosa, evidentemente, está indignado com isso,
Porque tudo que ele quer que o Bolsonaro faça agora é renunciar. Talvez fosse até o caso dele ir para a reunião e dizer, presidente, renuncie. Renuncie porque o Brasil não aguenta mais os seus impropérios e não dá tempo para fazer mais um impeachment. É isso aí. Aliás, é bom chamar a atenção para o seguinte, a liberdade de expressão não é o que esses bolsonaristas querem. Mentira! Eles querem o monopólio da expressão. Todo dia eu sou xingado aqui porque eu critico o Bolsonaro. Isso porque eu já elogiei. E eu só me arrependo dos elogios. Viu? O elogio que eu fiz quando ele nomeou Vélez Rodrigues, o elogio que eu fiz quando ele nomeou esse chanceler, o Araújo, né? Ernesto Araújo. Agora, as críticas que eu fiz, por exemplo, ao analfabeto do Weintraub, não retiro. E muitas outras que eu fiz, tentativa de nomear esse analfabeto do filho dele, embaixador em Washington, e outras. Tenho criticado sempre. Isso é exercício de liberdade de expressão, não o gabinete do ódio, que fica fazendo assassinato de reputações mentindo. Fake news é uma palavra muito bonitinha, mas não quer dizer mentira mesmo. Mentira. Bom, segundo o Datafolha publicou hoje, 67% dos entrevistados, nesta semana que está acabando hoje, pelo Instituto, criticou violentamente o Bolsonaro porque ele está fazendo acordo com o Centrão. E somente 20% aprovaram. 20% é um quinto dos entrevistados. Não dá para reeleger ninguém não, viu, doutor? Bom, eu quero aproveitar isso para chamar a atenção de que o Bolsonaro cometeu estelionatos eleitorais passíveis de crime a ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Ele vendeu a ideia de que era a alternativa ao PT, que não é verdade. Ele nomeou o Augusto Aras, petista, nomeou o André Mendonça 2 vezes, advogado-geral da União, ministro da Justiça, apelou para o André Mendonça fazer o habeas corpus do Weintraub. Então, tem petista mandando. Disse que ia combater a corrupção e a demissão do Moro exibiu exatamente o contrário. E o Moro está numa bela entrevista que deu aí a revista Cruzoé, do antagonista, mostrando as muitas traições do Bolsonaro ao projeto anticorrupção. Agora, o Bolsonaro não traiu o seu passado. O Bolsonaro foi um deputado inerte. O único projeto de lei dele é uma picaretagem na medicina, ele é um charlatão vocacional, né, um negócio da pílula do câncer. E lá ele sempre foi do baixíssimo clero, tão baixo que os empreiteiros nem arrumaram um jeito de colocá-lo na corrupção do Mensalão e do Petrolão. Né? Agora, ele, enquanto isso, aproveitou dessa insignificância lá na Câmara para dar forte apoio ao miliciano criminoso do escritório do crime, Adriano da Nóbrega, e empregos para famílias de milicianos no seu gabinete e no gabinete dos 2 filhos do deputado estadual, hoje senador, e o vereador no Rio. Né? Pois eu quero então dizer que também, essa época, o Bolsonaro mereceu favores do Centrão. O corrupto condenado pelo Supremo e alcaguete de suas quadrilhas, Roberto Jefferson, empregou Eduardo Bolsonaro durante 1 ano e meio num gabinete do PTB em Brasília, enquanto ele assistia aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou melhor, ele devia ter gazetando as aulas. De qualquer maneira, ele recebia em Brasília para estudar direito no Rio. Né? Há diferenças que o Bolsonaro teve com o Centrão nessa época foi que ele apoiou de forma veemente o Hugo Chávez. Agora mesmo no computador eu localizei uma entrevista que ele deu em 99 ao Estado, dizendo que o Hugo Chávez, que morreu em 2013, era uma esperança para a América Latina e é uma pessoa ímpar. Ímpar, eu quero dizer, né,
O português do Bolsonaro não é grande coisa, mas eu quero crer que ele quer dar um sentido do dicionário mesmo, uma pessoa acima de qualquer crítica, né? Ele disse que gostaria muito que sua filosofia chegasse ao Brasil. Gosta tanto que é o que ele está fazendo. O que o Bolsonaro está fazendo, como disse o Reinaldo Azevedo ontem no seu É da Coisa, na Band, não é um golpe militar clássico. Aliás, o Bolsonaro se inspira muito no golpe de 64, mas ele é um traidor de 64. Ele é o adorador desse general Augusto Heleno, que era um golpista, tentou derrubar o Ernesto Geisel, o quarto presidente, num golpe que foi tentado pelo então ministro do Exército, de quem ele era ajudante de ordem quando era capitão, Silvio Frota. Não deu certo o golpe porque ele, esse brilhante Ustra, torturador e assassino que o Bolsonaro venera, e o Major Curió, que ele recebeu um dia desses no Palácio, foram para o aeroporto esperar os comandantes militares, e o general Betlen, que era frotista, mas deu um drible da vaca, pegou e levou para o gás. Né? Então o Frota acha que o golpe dele dançou porque os 12 que foram ao aeroporto eram covardes. Eu acho que os 12 foram mesmo, foi burro, né? Eram burros, porque covarde foi o Silvio Frota, que não quis topar a parada. De qualquer maneira, traidores da Revolução de 64. O Bolsonaro também é um traidor do Exército. Ele bolou um atentado à bomba em quartéis e na adutora do Guandu. E conseguiu um acordo com a força para sair sem desonra. Foi absolvido numa decisão terrível e estúpida, né? Em que 2 laudos inconclusivos foram considerados como a favor dele, e até hoje está aí, né? E traindo o Exército e nomeando oficiais para o governo dele, que é uma forma também de trair o Exército, porque isso está acabando com a boa reputação que o Exército tem como uma força da democracia. Eu quero também lembrar das minhas consultas ao arquivo, que num discurso o Bolsonaro confessou que votou em Lula no segundo turno. Ele chamou Lula de nosso Lula e companheiro Lula, e indicou para o Ministério da Fazenda, o Ministério da Defesa, um ex-guerrilheiro, José Genuíno, do PT, e o Aldo Rebelo, um ex-guerrilheiro do PCdoB, cuja guerrilha no Araguaia foi massacrada por gente como o Major Curió, que assassinou pessoalmente 5 companheiros do Aldo Rebelo, enquanto ele lançava o Aldo Rebelo, depois, né? Ele lançou o Aldo Rebelo para ministro da Defesa do Lula, né? Pois então, esta semana é a semana com mais mortos por Covid-19 no Brasil, e eu acho que antes de pensar em abrir, como estão pensando aqui em São Paulo, Dória e o Covas, eles deviam pensar melhor, porque pode ser o erro ou o reconhecimento de um erro. Ou eles abrem e criam uma grande pandemia, um grande contágio, e lembrando então que eles talvez tenham fechado cedo demais, ou então eles vão ser obrigados a fechar de novo, e aí ninguém mais vai sair mesmo, né? Pois bem, enquanto isso, o Bolsonaro visitava a Badiânia, em Goiás, e mais uma vez desafiava as recomendações da ciência, porque ele é um negacionista contra a ciência, né? É isso aí. Só para terminar, eu diria que depois que o Bolsonaro cometeu a suprema desfaçatez de dizer que vai indicar Augusto Aras, puxa-saco presidencial da Republiqueta de Banana do Vale do Ribeira, para uma terceira vaga, sendo que ele só tem duas para indicar, e sendo ele o responsável por um julgamento de um possível crime que ele tenha cometido, ou penal, né, ou de responsabilidade, ou para o impeachment, ou para o crime comum, ou ainda um crime eleitoral, hein? Obrigou o Aras, que está tendo uma oposição muito forte, pesada lá, procuradores assinando documento contra ele, e ele é um traidor, ele é um desonesto, ele é um cara que está manchando, maculando a imagem do Ministério Público Federal. Ele obrigou esse seu bajulador, né, esse seu grato amigo, a soltar uma nota dizendo que, olha, não é bem assim, que ele já chegou
o auge no que ele queria, que era a carreira dele de procurador. Ó, esse aqui enxerga e é irmão desse, tá? Ó. Pois bem, direto ao assunto, em té. E só a verdade nos salvará.